Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos, mais um livro que nós estaremos iniciando hoje, o livro de Hebreus, aqui no nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Você é meu convidado, minha convidada. Estamos aí entrando no 17º livro do Novo Testamento, de um total de 27 livros, Carta aos Hebreus. Vamos à introdução? A Epístola Geral aos Hebreus é uma carta destinada aos judeus da igreja. Isso fica meio estranho, às vezes soa meio estranho falar assim, né? Judeu da igreja. Como assim? Aos cristãos de origem judaica da igreja. Acho que fica melhor compreendido deste modo. São 13 capítulos e algo que nos chama a atenção é que o autor ele é desconhecido. Existem suposições, existem possibilidades de ser Paulo, de ser outros personagens importantes do Novo Testamento, Lucas, João, enfim. Mas não há esta certeza. Apolo, Áquila e Priscila, não sabemos quem foi. Ao longo da história da igreja, estudiosos se dividem. Poderia ter sido Paulo, Apolo, Barnabé, Lucas, Timóteo, entre outros. O tema do livro é que a salvação não vem pela lei de Moisés, mas por Jesus Cristo, que cumpriu as profecias e realizou o sacrifício dos sacrifícios. É uma epístola sobre Jesus. É o sermão mais longo na Escritura sobre por que e como Jesus é grandioso. Então, daí nós já podemos entender como esta carta, sermão, ela é importante. Ela tem um impacto na história da igreja. Características do autor: ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, ele dominava o grego, ele conhecia Timóteo e ele era um homem. Essas coisas nós podemos ter uma exatidão com base naquilo que está escrito na carta aos Hebreus, mas não sabemos ao certo quem foi o autor. O autor da epístola defende que Jesus é superior a todas as coisas. Jesus é superior às leis de Moisés, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior aos sacerdotes e também aos profetas. Lembrando sempre do vídeo do The Bible Project, que nos traz uma estrutura interessante sobre todos os livros bíblicos de uma forma panorâmica. Fica um incentivo para que você também assista ao vídeo relativo à carta aos Hebreus. E sem mais delongas, vamos diretamente para a leitura do primeiro capítulo de Hebreus. E inicia dizendo assim. Lembrando que os destaques são a revelação de Deus, o Filho e os anjos. Na Nova Almeida atualizada, começa assim. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: "Você é meu filho, hoje eu gerei você"? E outra vez: "Eu lhe serei pai e ele me será filho"? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: "E todos os anjos de Deus o adorem". Ainda quanto aos anjos, diz: "Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo". Mas a respeito do Filho diz: "O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos.
eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão, como veste. Como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Eis a leitura do capítulo 1 da Epístola aos Hebreus. A pergunta que nós queremos retomar é a seguinte: qual a importância dos anjos adorarem a Cristo? Qual a importância dos anjos adorarem a Cristo? Este primeiro capítulo, então, vai dar destaque a Cristo, comparando ele aos anjos. Nós temos acesso à revelação de Deus, nós não estamos diante de palavras humanas, como no início o autor desta carta faz questão de apontar. E o Filho é superior aos anjos, sendo os anjos seres celestiais. Não há, se nós compararmos bem, nenhum ser humano que seja superior aos anjos. Não que os anjos propriamente sejam superiores aos seres humanos. Não são, apesar de estarem, em sua maioria, adorando a Deus no reino celestial. Claro que tem os anjos caídos, né? Mas o que nós percebemos é que Jesus, ele é colocado aqui, o Filho de Deus, Cristo, ele é colocado como alguém que é superior aos anjos. Anjo, que vem da palavra malach, ou ângelos, malach, do hebraico, ângelos, do grego, também tem um sentido de ser enviado, de ser mensageiro. E os anjos, eles têm a sua importância no reino celeste, de adorarem a Deus, de guerrearem contra forças demoníacas, e aí são anjos contra anjos. Eles têm sua importância de serem emissários, mensageiros e especialmente adoradores. E aí nós temos um vislumbre daquela questão que eu coloquei há pouco. Qual a importância de Hebreus 1 declarar que os anjos adoram ao Filho de Deus? Teremos a resposta logo mais. Vamos ao capítulo 2, onde nós temos como destaques o perigo da negligência, Jesus, sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Vamos à leitura destes 18 versículos. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só.
É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado é poderoso para socorrer os que são tentados. A questão que nós traremos na retomada dos ensinamentos sobre o capítulo 2, relativo ao capítulo 2, é o seguinte: por que Jesus é chamado de sumo sacerdote? Por que Jesus é chamado de sumo sacerdote? Eu quero destacar, então, essa segunda parte lá no final. Mas a primeira eu quero retomar agora. Quando fala ali que se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? E assim a gente percebe que existe um perigo na negligência. Qual negligência? De não levarmos a sério a palavra. De não levarmos a sério quem é Cristo. De não levarmos a sério a superioridade de Cristo. É isto o que o autor aos Hebreus vai tratar. Por quê? Os cristãos de origem judaica não estavam levando isso a sério. E era muito perigoso. Assim como continua sendo muito perigoso não levar Cristo a sério como único e suficiente Salvador. A segunda parte vamos abordar lá na retomada dos ensinamentos. Vamos ao capítulo 3, onde nós temos dois destaques: Cristo é superior a Moisés e o perigo da incredulidade e da desobediência. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés e contra quem Deus se indignou durante 40 anos?
Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Muito bem. Eis o capítulo 3. E a questão que nós traremos ao final é a seguinte: em que sentido é colocado que Cristo é superior a Moisés? Em que sentido é colocado que Cristo é superior a Moisés? Neste capítulo 3, o autor da carta aos Hebreus, ele vai fazer uma comparação com o perigo que a incredulidade e da desobediência dos cristãos de origem judaica pode acarretar se eles seguirem um exemplo dos seus antepassados, que agiram deste modo no deserto com Moisés. Eles se indignaram, eles murmuraram, eles não confiaram e caíram e morreram e não alcançaram a terra prometida. De modo semelhante, isto também serve para nós hoje. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado, nós sabemos que precisamos confiar em Deus diante de toda e qualquer situação. E se cairmos, se não dermos ouvidos ao Espírito Santo, temos a nossa salvação sob risco. Poderemos também não alcançar a terra prometida. Vamos ao capítulo 4, onde nós temos 2 destaques: a entrada no descanso de Deus pela fé e Jesus, o sumo sacerdote eterno. Este destaque vai ser finalizado somente no capítulo 5, no estudo de amanhã. Vamos à leitura destes 16 versículos. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do 7º dia. No 7º dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi. Muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. A pergunta que nós queremos retomar logo na sequência é a seguinte, neste capítulo 4. Como podemos entrar
no descanso de Deus. Como podemos entrar no descanso de Deus? E como essa pergunta, de certa forma, vai resumir bem o capítulo 4, a gente já vai passar adiante para a retomada dos ensinamentos, com as 4 questões que eu deixei em suspense, para que pudéssemos retomar agora. A primeira delas: qual a importância dos anjos adorarem a Cristo? Qual a importância dos anjos adorarem a Cristo? De cara, o autor da Epístola aos Hebreus deixa muito claro que Jesus não é qualquer ser humano. Jesus é superior. Jesus é superior aos anjos. Por isso os anjos se prostram. Os anjos adoram a Deus. E os anjos só adoram a Deus. E Jesus. Jesus é o Filho de Deus e é Deus. Essa é a importância dos anjos adorarem a Deus. Questão 2, que retoma o capítulo 2. Por que Jesus é chamado de sumo sacerdote? Precisamos lembrar do Antigo Testamento, e volta e meia nós teremos que fazer esta regressão no estudo da carta aos Hebreus, porque a carta aos Hebreus está, volta e meia, retomando ensinamentos do Antigo Testamento. O que era a figura do sumo sacerdote? Vocês lembram? Nós já estudamos lá no Antigo Testamento. O sumo sacerdote era aquele levita especial, né? Os sacerdotes eram da tribo de Levi, todos eles, e era um único homem que entrava no Santo dos Santos, no tabernáculo, depois no templo, para oferecer sacrifícios em favor dos seus pecados e dos pecados do povo. Jesus, ele é considerado como o supremo sacerdote, o sumo sacerdote, um sumo sacerdote que é único. Porque, em primeiro lugar, Jesus vai oferecer-se a si mesmo em sacrifício. Ele não vai oferecer ovelha, cordeiro, em lugar dos pecados do povo. Em segundo lugar, Jesus não apenas se oferece em sacrifício, como ele se oferece em sacrifício pelos pecados apenas das outras pessoas, porque ele não tem pecado. E neste sentido, Jesus, ele é um único sumo sacerdote. Não há ninguém como Jesus. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior aos sacerdotes e até mesmo ao sumo sacerdote Arão, que foi o primeiro, e a todos os outros que vieram depois dele. Questão 3, que retoma o capítulo 3. Em que sentido é colocado que Cristo é superior a Moisés? Em que sentido é colocado que Cristo é superior a Moisés? Vale a pena retomarmos o texto nesta questão. Quando nós lemos o seguinte, a partir do versículo 4, pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Moisés foi fiel a Deus. Jesus, ele é fiel. Ele é Deus. Entendeu? Moisés foi fiel a alguém que é superior a ele. Jesus é fiel. Ele não é fiel a alguém, pois não há ninguém superior a Jesus. É claro que em sua humanidade ele se coloca em uma posição inferior ao Pai para cumprir com a vontade do Pai. Mas nós sabemos no estudo da Trindade que o Pai não é superior ao Filho e o Filho não é superior ao Espírito Santo. Não há hierarquia nas pessoas da Trindade, até porque não são 3 deuses. É um único Deus em 3 pessoas. Última questão que retoma o capítulo 4. Como podemos entrar no descanso de Deus? O capítulo 4 vai começar a falar a respeito do descanso de Deus, do 7º dia, porque no 7º dia Deus descansou da sua criação. O número 7 é um número especial na Bíblia. Se você estudar o livro de Apocalipse, logo mais no final do mês nós faremos isso, você verá que todo o livro de Apocalipse está estruturado no número 7. O número 7 significa perfeição. Nós falamos, Deus criou o mundo em 7 dias, não foram em 6.
Sim, em 6 ele fez tudo, mas no 7º ele descansou e ele faz questão de colocar a importância que tem esse dia e até mesmo há um mandamento neste dia. Pois muito bem, lembram-se vocês lembram do mandamento, do 3º mandamento? Santificarás o dia do descanso. É deste modo que nós podemos entrar no descanso de Deus, pela santificação do nosso ser, do nosso dia, da nossa vida. E nós só podemos fazer isso pela fé. E não fé em qualquer coisa, e não fé em qualquer ser, mas naquele que é superior aos anjos, superior aos sacerdotes e ao sumo sacerdote, superior a Moisés. E você sabe de quem eu estou falando. Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu espero que este estudo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com mais 4 capítulos da carta aos Hebreus. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.